Boa tarde, pessoal, tudo bem? Óbvio que, em função dos acontecimentos aí do novo coronavírus, seria boa noite se nós estivéssemos no nosso horário de aula. No entanto, estou aqui gravando a aula à tarde, né, para enviar para vocês um pouco do que nós trataríamos em sala de aula com relação à disciplina de ciência do solo, física e conservação do solo e da água, tá? Nós tratamos de alguns conteúdos com relação a equilíbrio, qual era o problema da ação antrópica relacionada com o ser humano, a ação do ser humano dentro de um contexto de áreas de mata, como iniciou isso no Brasil, como iniciou isso no mundo, qual foi o impacto disso e por que nós estamos caminhando para a degradação e qual a importância desses conhecimentos que serão aprendidos ou que já vem sendo aprendido na disciplina para que a gente consiga orientar melhor os produtores, orientar melhor as pessoas para que nós consigamos nos favorecer das características dos estudos científicos e conseguir sobressair com relação à sustentabilidade e à conservação do solo e da água de maneira ideal, correto? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho na unidade 2 dos processos de degradação do solo, tá? Iniciando pela degradação química do solo. Então, certamente, se nós estamos trabalhando com degradação química, nós iremos tratar da parte química, ok? Então, nós, enquanto engenheiro agrônomo, quando vocês, depois de formados, quando estiverem atuando na área de maneira geral, um fator importante para que nós tenhamos um sucesso na lavoura é que nós tenhamos equilíbrio de nutrientes para que as plantas consigam completar o seu ciclo de vida com o máximo de aproveitamento possível, ok? Então, é essencial que nós consigamos determinar a quantidade ideal, tá, de nutriente para que a planta consiga, para adubação, para que a planta consiga completar o seu ciclo e para que a gente tenha sucesso na lavoura, que é elevar a produtividade com qualidade na produção, ok? Então, olha só, para que a gente entenda um pouquinho essas questões de melhorar a qualidade, aumento de produtividade, fornecer a quantidade necessária e ideal para que a planta complete o seu ciclo, é interessante que nós entendamos um pouquinho relacionado a mecanismos de retenção e disponibilização de nutrientes no solo, assim como formas de perdas de nutrientes pelo solo, ok? Mecanismos de retenção e disponibilização de nutrientes no solo são mecanismos que cada solo, com as suas características específicas, tem para que eles consigam reter e disponibilizar esse nutriente, certo? Lembra dos cátions, dos ânions, dos íons presentes nos solos, dos nutrientes que possuem cargas positivas e negativas, cátions e ânions, tá? E estão presentes nos solos onde a planta consegue absorvê-los via sistema radicular principalmente, tá? Quando vai absorver do solo, né? Por interceptação, fluxo de massa, difusão, tá? Interceptação radicular, ok? Quando nós temos essas características, nós precisamos ter retenção desses nutrientes na solução do solo, nos colóides de maneira geral, e disponibilização. Essa disponibilização que seja de maneira fácil ou difícil. A gente já comentou bastante sobre a questão da retenção do fósforo no solo, da possibilidade de volatilização do nitrogênio em algumas características, principalmente nos adubos nitrogenados à base de ureia, né? Então, essa questão é extremamente importante porque reter o material e conseguir disponibilizar ele favorece a planta. Então, vamos sobre essas questões, tá? Os solos são constituídos de maneira geral de minerais, matéria orgânica, água e ar, ok? É a composição do solo de maneira geral. Quanto mais equilibrado tiver essas composições, mais a gente tem potencial para conseguir sucesso na agricultura de maneira geral, né? E do ponto de vista químico, essa fase mineral ela tem que ter potencial de fornecer o nutriente e armazenar ele também, ok? Então, quando as plantas absorvem o nutriente disponível no solo, geralmente ela está absorvendo esse nutriente numa velocidade muito maior do que o solo ou o ambiente tem de potencial para repor esse material ali,
ok? E aí, para isso, é necessário que o solo ele disponha de mecanismos para regular essa disponibilidade de nutrientes. Isso, intrinsecamente, tá? O que está atuando aí são as cargas que o solo tem, os colóides, principalmente com relação à argila, que tem mais cargas negativas e tem mais carga do que solos arenosos, sem potencial, sem quantidade de argila ideal. Ok? Então, quimicamente falando, as cargas potencializam essa questão de regular a disponibilidade de nutrientes. Evidentemente que se nós não estivermos com a fertilidade do solo ideal, certamente o solo ele vai absorver esse nutriente, não vai ficar disponível, tá? E a planta vai demonstrar sintomas de deficiência desse material em função da não disponibilidade do mineral. Por exemplo, presença de argilas nos solos, isso é um potencial de retenção, tá? Como é que retém esse nutriente? Paulo, olha só, eu estou com uma dúvida. Então, mecanismo de retenção e armazenamento e disponibilidade desses nutrientes. A presença de argila no solo, então, é um mecanismo? Sim, senhor. A presença de argila no solo, em função da argila possuir uma grande superfície específica, tá? E ela está carregada negativamente, essa argila ela potencializa, tá? A absorção principalmente dos cátions, ok? Então, como a maioria dos nutrientes absorvidos pelas plantas são cátions, tá? O papel da argila é importantíssimo na questão de equilíbrio da disponibilidade de nutrientes no solo, ok? Então, solos mais argilosos, tá? Tem condição de reter mais nutriente do que solos com baixos teores de argila, ok? O que a gente tem que analisar bem são essas questões, tá? A textura do solo influencia bastante, ok? E a tendência é que solos argilosos tenham potencial, tá? Sejam positivos, tenham características positivas com relação à retenção de cátions, principalmente, tá? E aí, como a gente absorve, como as plantas, né, absorvem, nós também absorvemos, mas nós estamos falando das plantas, dos vegetais, como os vegetais eles absorvem mais cátions do que ânions de maneira geral, tá? A argila tem um papel fundamental nessa questão aí de absorção e disponibilidade desses nutrientes para as plantas. Assim como a decomposição da matéria orgânica também faz papel nesse quesito, tá? Naturalmente, as plantas elas vão absorver os nutrientes e vão devolver isso de forma cíclica ao solo após a mineralização da matéria orgânica. Evidentemente que a mineralização da matéria orgânica ela ocorre, nós falamos bastante disso em fertilidade, em morfologia e genes do solo também, tá? Quando ocorre a mineralização da matéria orgânica, essa mineralização ocorre ao longo do tempo, potencializada por micro-organismos, certo? Quando o solo ele está, ou o ambiente ele está num equilíbrio que nós chamamos de um equilíbrio dinâmico, tá? Mantém-se constante esses teores de nutrientes no solo. Então, se a gente observar, nós observarmos aqui, ó, esse ambiente e esse ambiente aqui, ó, tá? Os dois ambientes, o que está acontecendo? Nós temos plantas vivas, né, em desenvolvimento ideal, que estão crescendo, conseguindo produzir, cai folha aqui, essas folhas são degradadas, se torna material orgânico, esse material orgânico é mineralizado, os micro-organismos vão absorver esse material, vão transformar isso em nutrientes, esses nutrientes vão ficar disponíveis aqui, essas plantas que estão em desenvolvimento vão absorver, isso vai acontecendo em forma de ciclo, certo? Quando isso acontece, é fantástico, tá? Então, a decomposição da matéria orgânica favorece a disponibilidade de nutrientes para as plantas também, ok? É um dos mecanismos. No entanto, quando nós não temos esse equilíbrio, principalmente quando acontece esse desmatamento de maneira geral, o desmatamento, ou quando nós deixamos de ter uma área florestal para passar para uma área agricultável, tá? Quando antigamente o que se fazia era passava-se o correntão, enleirava, queimava para depois iniciar um plantio, nós desequilibramos o ambiente, desequilibramos o meio. Quando esse desequilíbrio ocorre, certamente que alguns micro-organismos deixam de existir no ambiente, nutrientes, tá? Em função das queimadas, a maioria são todos perdidos, a gente perde bastante material aí. Quando isso acontece,
o desequilíbrio ocorre, certo? Então, a ação antrópica sempre vai desequilibrar o meio. No entanto, nós precisamos buscar alternativas, porque também precisamos produzir para alimentar, para nos alimentarmos de maneira geral, até abastecer o mercado. Precisamos encontrar um equilíbrio para que isso aconteça de uma forma que degrade o mínimo possível, que tenha um impacto mínimo possível, que o impacto seja o mínimo, que minimize o impacto. E para que isso aconteça é necessário que a gente entenda um pouco da questão da fertilidade do solo e das características com que esses nutrientes são disponíveis. Ok? Como que esses nutrientes são perdidos para o solo, pelo solo? Tá? Formas. Quando transformamos um solo florestal em um solo agrícola, perde esse nutriente. Falei aí das queimadas, tá? Acontecia muito antigamente, hoje já deixou de se fazer, tá? Aração e gradagem, em função de características específicas, tá? Quando acontecia compactação, lixiviação desses nutrientes, a gente perdia bastante. Aí a gente tem aí erosão, tá? E lixiviação, assim como a transformação desse solo de floresta para agrícola, causam a perda do nutriente pelo solo. Paulo, perdi o nutriente, como fazer para retornar? Gente, veja bem, quando eu transformo de solo florestal para solo agrícola, desequilibrei o ambiente, vou precisar fazer adubação, calagem ao longo dos anos, que é o que vem acontecendo na agricultura. O que eu preciso tentar fazer? Eu consigo retornar o nutriente ali? Consigo, tá? De uma forma artificial, vou tentar introduzir isso com adubação. No entanto, eu consigo introduzir, consigo calcular quanto eu preciso colocar, preciso calcular quanto eu preciso adicionar ali, consigo fazer esses cálculos, faço uma análise de solo, entendo a fertilidade, conheço o histórico, vou conseguir trabalhar em cima das características daquele ambiente, ok? Consigo fazer um trabalho tranquilo, certo? Quando ocorre lixiviação, tá? Que é perda das camadas superficiais para as camadas inferiores, ok? Então o nutriente ele vai ser carreado, baseado principalmente em água. Quando isso ocorre, essa lixiviação ocorre, eu estou perdendo da superficial para a inferior e a planta não consegue acessar esse nutriente, principalmente em função do desenvolvimento do seu sistema radicular. Quando isso ocorre, eu também consigo resolver esse problema com adubação, no entanto, eu estou perdendo nutrientes que eu já paguei para que ele estivesse ali, ok? Então, eu tenho que estudar melhor essas questões, porque não está sendo viável essa minha forma de aplicação, ok? Estou errando na hora de determinar a forma de aplicação, quando, como e quanto aplicar. Está tendo algum erro ali, então eu preciso estudar isso, eu preciso estudar a caracterização do meu solo, minha forma de plantio, meu manejo, para que isso não aconteça, ok? Mas eu vou conseguir resolver. Polierosão. Veja bem, pessoal, quando lixivia e quando eu tenho a transformação do material florestal para um solo agrícola, quando eu tenho de um solo florestal para um solo agrícola, eu tenho problemas, mas não são tão difíceis de resolver, ok? No entanto, quando eu tenho erosão, quando formam erosões semelhantes a que a gente consegue ver na foto aqui, tá? Esse solo aqui, ó, demorou um tempo muito grande para ser formado, como a gente discutiu lá em Morfologia e Gênese do solo, certo? Como que eu vou fazer para retornar essas características agricultáveis desse solo aqui? Gente, é muito difícil conseguir recuperar isso aqui, tá? De fato, aconteceu isso em função da declividade, do volume de água que passou aqui, ok? Então a intensidade da precipitação certamente foi muito alta, tá? Foi um volume de água em um curto espaço de tempo, então a intensidade, tá? Foi muito alta e isso ocasionou, em função das características de um solo com característica textural um pouco mais arenosa, tá? Com facilidade para ocorrer esse carreamento aqui do solo, tá? Para ocorrer essa erosão, ok? Isso tudo somou e ampliou, se estivesse utilizando estratégias aí, por exemplo, curva em nível, terraceamento, tá? Observa-se também que a gente tem pouca palhada aqui, então um manejo de cultivo mínimo, plantio na palha, plantio direto favoreceria esse ambiente, porque a gente teria aqui um potencial maior de infiltração de água no solo e isso ia desfavorecer essa questão da erosão. Então a erosão é um problema bastante grande, tá? É um problema que nós temos e que precisa prestar bastante atenção. Não que essa transformação aqui não seja, não que a lixiviação não seja, mas são fatores que temos um conhecimento um pouco vasto, que é mais fácil de resolver,
ok? Agora, a erosão é uma questão extremamente importante que faz com que a gente perda nutriente para o solo, pelo solo, ok? Pelo solo. Então, o nutriente que estava aqui foi todo carreado para a parte mais baixa, ok? E isso é um prejuízo. Então, tem que tomar. Okay? Transformação de um solo florestado em solo agrícola, tá? Nós temos o que? Redução de matéria orgânica em função do desequilíbrio. Então, vai ter um empobrecimento do solo, ok? Após esse impacto, a perda de matéria orgânica vai acontecendo de forma gradativa, porque eu tinha matéria orgânica lá, estava tudo certo, certo? Era isso que estava acontecendo. Ao longo do tempo, eu estou só extraindo minerais, certo? Não estou adicionando a quantidade que está sendo extraída, tranquilo? Lembra que vai demorar um tempo para que esses minerais, esse material orgânico seja mineralizado? Em função da agricultura, tá? Ele passou a ser um solo agrícola, a agricultura exige muito em pequeno tempo, então a gente vai absorvendo, chega um tempo que exaure, a fertilidade ela reduz, e nós precisamos, ao longo dos anos, realizar novamente adubações, conseguir colocar o adicional que nós estamos extraindo, ok? Então é importante prestar atenção nisso. Quando a gente transforma um solo de um solo florestado para um solo agrícola, causamos um desequilíbrio naquele local e é importantíssimo estudar essa questão de fertilidade. Hoje, em função dos conhecimentos, é muito importante que nós tenhamos noção de onde é que vamos implantar determinadas culturas, certo? Tanto é que a gente vem observando ao longo dos anos aí o melhor aproveitamento das áreas de pastagem, principalmente pastagens degradadas, tá? Um melhor aproveitamento para que nós não tenhamos essas áreas como impróprias ou inutilizadas futuramente. Okay? A degradação do solo ela pode inutilizar um solo e isso não é uma coisa viável, até mesmo porque nós estamos precisando de área para produzir, okay? E desmatar mais área, entrar em áreas florestadas para transformá-las em solos agrícolas, hoje já não é o caminho. Tranquilo? Erosão. Quais os impactos causados? Tá? Perda de fertilidade é muito grande, nós comentamos bastante. Por quê? Porque nós removemos a camada mais superficial, tá? Onde nós temos a maior parte de nutriente e matéria orgânica, tá? E essa água ela leva o solo em todos os sentidos, tá? Removendo esses grânulos, principalmente onde a gente adicionou a adubação, tá? E todos os sais que estão dissolvidos na solução do solo. Então, vai carregar isso tudo para as partes mais inferiores, causando os impactos que vocês estão observando aqui, inclusive dificultando o acesso a máquinas, principalmente em grandes áreas, isso é um problema muito grande. Lixiviação, tá? Esses nutrientes eles vão ser perdidos, dissolvidos na solução do solo, tá? Essa água que vai se infiltrar aqui, em função da retenção desses nutrientes ou dessa carga que talvez seja dessa ligação que seja uma ligação fraca, tá? Esses nutrientes que estão fracamente ligados, eles vão ser lixiviados, tá? Eles saem do alcance do sistema radicular, então eles vão para as partes mais profundas do solo, carreados pela água, a água que vai levá-los até lá. Então, precipitações vão em função da ligação, dessas ligações fracas, tá? Então, os nutrientes que estejam fracamente ligados, todos eles vão ser levados, caminhados, carreados para as partes mais nutrientes, eles vão ser carreados para as partes mais inferiores, mais profundas do solo, certo? Em função da lixiviação, tá? Nós falamos de alguns mecanismos de absorção, retenção e disponibilização de água no solo, para as plantas, né, para os vegetais de maneira geral, e algumas formas de perda desses nutrientes no solo, tá? Erosão, lixiviação, transformação do processo de um solo florestal para um solo agrícola, certo? A salinização também é uma forma, tá? Se nós estudarmos um pouco, ler um pouquinho lá o livro, tá? Dar uma olhada na web aula, aí no livro único de vocês lá da disciplina, vocês vão visualizar que a salinização do solo também é um fator que indisponibiliza nutriente, tá? Paulo, como que isso acontece? Gente, principalmente em alguns sistemas de irrigação, onde nós trabalhamos em áreas que têm uma baixa pluviosidade, ou seja, que nós temos baixo potencial de chuva, tá? Então, a quantidade de água que precipita nesses locais é baixa. Isso faz com que a gente tenha uma concentração de sais maior,
ok? Então nós vamos ter uma concentração de sais mais ampla, tá? Porque ocorre a evaporação da água e esses sais ficam todos concentrados. Quando nessas regiões nós temos esses sais, em função da lixiviação, eles vão para o fundo, podem entrar em contato com o lençol freático ou não. Essa água que está na profundidade, principalmente nesses locais onde não ocorre a precipitação, ela vai tentar ser utilizada para fazer a irrigação, ok? É uma ideia, funciona muito bem. O problema é que a concentração de sais nessa água é elevada. Quando não se faz a análise dessa água, tá, em dureza, quantidade de nutrientes, sódio e tudo mais, essa água pode trazer problemas. Por quê? Porque você insere ela na superfície, ok? Faz a irrigação, tenta suprir a necessidade hídrica. O problema é que você aumenta muito a quantidade de sais na superfície. Isso pode gerar uma salinização do solo depois da evaporação dessa água, ok? Principalmente nessas regiões. Isso causa uma perda, por quê? Porque nós teremos salinização, a disponibilidade de água vai ser mudada, a planta não vai conseguir absorver a água, vai ter problemas para se desenvolver em função da concentração salina desse solo, ok? Então também pode ser um problema, tá? Em função de perda nutricional, perda desses nutrientes no solo, ok? Então se nós analisarmos um pouco o histórico da área, o tipo de solo, clima, tipo de cultura, tudo isso vai ser decisivo na hora de tomar decisão, na hora de fazer o planejamento da sua tomada de decisão. Como eu vou fazer esse cultivo, onde vou fazer, de que forma. Todos esses fatores são importantes. Histórico da área, tipo de solo, arenoso, argiloso, tá? Se é um solo que tem problema com infiltração de água, se tem compactação, se não tem, quais são as características produtivas, o manejo que vem sendo utilizado, que tipo de cultura está sendo implantado, o clima da região, se nós estamos trabalhando numa região tropical, subtropical, qual é essa característica, o clima da região, se possui algumas características de pluviosidade maior ou menor, se chove menos ou mais, qual época do ano ocorre essa chuva, essa precipitação, ok? Tipo de cultura que vai ser implantada, tá? Tudo isso vai ser decisivo na hora de determinar qual dose de adubo, se haverá parcelamento ou não, em qual época fazer essa aplicação, que forma que nós vamos aplicar esse adubo, se é a lanço, se é na linha, se vai fazer via foliar, e a característica desse mineral também influencia nessa tomada de decisão, ok? Então, solos mais argilosos, mais potencial para reter nutrientes do que solos com baixo teor de argila. Isso aí está definido, ok? E essa capacidade de reter e disponibilizar o nutriente está ligada com a CTC do solo, que nada mais é do que a capacidade de troca de cátions, assim como nós temos a CTA também, que é a capacidade de troca de ânion. Só como nós precisamos mais de cátions de maneira geral, tá? Apesar que nós temos que lembrar, temos os macro e micronutrientes, que são nutrientes essenciais, sem um deles nós temos problema com relação ao desenvolvimento da cultura, ok? Mas essa capacidade de troca de cátions é quem nos diz se nós teremos mais ou menos potencial de disponibilizar os elementos para o desenvolvimento da cultura, ok? Então, a capacidade de reter e disponibilizar nutriente para a planta, nós conseguimos visualizar pela CTC, tá? E lá em fertilidade nós vimos os potenciais e as características, onde utilizar a CTC para entender quanto, como fazer de um adubo, ou quantidade e como fazer a aplicação desse adubo em determinado local. Então, vocês viram aí que tem várias características a serem analisadas para que nós consigamos alinhar um planejamento, fazer uma recomendação que seja eficiente, que favoreça a sustentabilidade do sistema. Tranquilo? A maneira mais comum de se promover o empobrecimento do solo é por meio da redução do seu teor de matéria orgânica. Gente, qualquer atividade feita de maneira errada reduz matéria orgânica no solo. Então, se eu estou extraindo mais do que o necessário, ou se eu estou extraindo mais e não consigo fazer essa reposição de material, a matéria orgânica está sendo reduzida, ok? Se eu tenho um problema com manejo de solo e vou ter problemas com erosão, a matéria orgânica vai ser levada junto com a água para as partes mais inferiores, ok? Então, qualquer tipo de atividade feita sem um planejamento prévio, sem alguma caracterização, então, utilização, se eu trabalho, por exemplo, com
Aração e gradagem, hoje em dia, o cultivo do solo, para trabalhar o solo, eu utilizo de mecanismos que vão reduzir o tamanho das partículas, não vão deixar material no solo. Essa matéria orgânica tende a se perder mais rápido, tá? Tende a ser mineralizada mais rápido, essa redução do material orgânico do solo é um problema, tanto é que nós observamos que os agricultores tendem, ao longo dos anos, tentar melhorar a quantidade de matéria orgânica no solo, e isso tem favorecido o aumento das produtividades. Tá? Se nós analisarmos por média, talvez não, mas se formos falar de soja, por exemplo, antigamente a gente escutava produtividades de 55, 60, 65 sacos, eram produtividades elevadíssimas, e de uns dias para cá, de uns tempos para cá, nós estamos observando aí 95, 100, 105, 110 sacas, como sendo em grandes extensões de área, tá? Como sendo produtividades altas. Então, quase que dobramos a quantidade produzida por área, pela mesma área, né, que são as produtividades. Então, em quilos por hectare, nós dobramos a quantidade e tem se estudado um potencial muito grande da cultura para que aconteça mais ainda. Então, o aumento da matéria orgânica no solo tem favorecido isso. E para que a gente empobreça, principalmente relacionado à fertilidade, a perda de matéria orgânica é um dos principais fatores, tá, para o empobrecimento do solo. Tranquilo? Pessoal, eu queria agradecer vocês mais uma vez, tá? Fica à disposição para qualquer dúvida. Vou mandar aí na pós-aula alguns textos para que vocês façam leitura, ok? Nós falamos aí de alguns mecanismos, né, de retenção, disponibilização de nutrientes para as plantas, ok? Dentro de um conceito de conservação do solo e do meio ambiente, do solo e da água, tá? Dentro do contexto da disciplina. E falamos um pouquinho das formas como ocorrem essas perdas de nutrientes no solo, tá? Acho interessante vocês lerem o livro, dar uma olhadinha lá na pós-aula. Vou mandar um material legal lá com relação a o desenvolvimento de algumas plantas em algumas regiões degradadas, que nos dão noção do que pode estar ocorrendo, se é excesso de nitrogênio, se é falta, se é excesso de cobre, se é excesso de potássio ou deficiência de potássio na região, se o pH está ácido, se o pH está muito básico, enfim, determinadas culturas, por estudos, as pessoas conseguem definir, ou pelo menos ter uma noção do que pode estar acontecendo. Então, vou deixar disponível lá para vocês, tá? Dá uma olhadinha na pós-aula lá, fica à disposição. Até mais, um abraço, se cuidem, tá? Fiquem em casa pelo período determinado, ok? Aproveitem a família. Nós estamos por aqui, qualquer coisa fica à disposição.